nessa série, não é? Fantástica, que o título é Queremos Ser Fantásticos. Então, todos os domingos, às 20 horas, nós fazemos lives como esta e convidamos famílias que já participaram do nosso programa Reforma em Família, usando a metodologia 3-2-1. Hoje nós temos um convidado especial, o pastor Robson Aleixo, um grande amigo nosso. Então, tô aqui aguardando ele entrar. Quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Pastor Robson já entrou. Tô aqui, pastor, dando boas-vindas para o pessoal, já vou te chamar. E realmente a gente está muito feliz, porque a cada domingo tem sido uma bênção para muitas famílias. Porque nós queremos começar a semana assim, inspirados, empoderados do amor de Jesus, do poder de Deus para as nossas famílias. Então, eu vou chamar aqui o pastor Robson, tá bom? Hoje o tema promete. Então, vou chamar o pastor para a gente, porque o tempo aqui é o nosso grande inimigo. Tô aqui de olho no tempo. Oi, pastor. Olá, boa noite, boa semana. Que bom estar com Tudo vocês bem? aí. Tudo bem, Boa Valéria? semana. Muito obrigada, viu, pastor, por ter aceitado aí nosso segundo encontro desse mesmo tema, né? E quero aí desejar boa noite para quem está aqui com a gente nessa live e também para quem vai nos assistir. E dizer, não é? Eu vou me apresentar, pastor, porque os nossos públicos são diferentes, não é? E Aham. depois pedir para você também se apresentar. Então, meu nome é Valéria Cita, eu e o meu esposo, Paulo Cita, nós fazemos parte de um ministério chamado Fingerprint, que quer dizer marca digital. E nós temos aqui, não é? Estamos nas redes sociais e atendemos famílias neste programa chamado Reforma em Família, usando a metodologia 3-2-1, o pastor Robson conhece. E a gente está aí nesses atendimentos online com as famílias, num programa de 12 semanas, que tem realmente sido um divisor de águas na vida das famílias. E todo domingo a gente está fazendo live. Queremos ser fantásticos. E hoje a gente tem um convidado super especial, pastor Robson, que vai estar com a gente contando, não é? Na verdade, essa segunda live desse tema, uma live especial para os homens. Mas queria, pastor, que você também se apresentasse para o nosso público, não é? Eu mais uma vez saúdo, porque na primeira saudação tinha bastante gente que não estava aqui. Que bom que você que está entrando aqui. Quero saudar a galera, os seguidores, né, que acompanham o trabalho da Valéria. Fingerprint, o pessoal que acompanha minhas páginas também. Eu sou o pastor Robson Aleixo, eu sirvo no UNASP, especificamente no Campo São Paulo, como diretor de desenvolvimento espiritual aqui nesse campus, cuidando das capelanias, dos projetos de confessionalidade, de missão desse mundo que é a Universidade, Centro Universitário Adventista de São Paulo. Obrigada, pastor. Pouco trabalho, não é? Quantos alunos, pastor? Em média, assim. No nosso campus, considerando os cursos livres, né, as escolas básicas e o superior, a gente está perto aí de 8.000, 8.500 alunos. Uau, Nesse uau. campus. Se juntar o universo Tricamp com seus trânsitos aí, a gente está perto de 20.000 alunos. Uau, amém, amém. Alunos abençoados, não é, pastor? Que tem aí todo esse acompanhamento tão importante, que é um acompanhamento que vocês fazem aí com o maior cuidado. Eu lembro que a semana passada eu estava conversando com a sua secretária, ela falou, olha, o pastor está numa maratona de semanas de orações. Quantas foram, pastor? Foram 7. Só isso, gente, só 7 semanas de orações. Há uma... Básico. A semana de oração é o ponto máximo da vida de um campus confessional, universitário, adventista como o nosso, né? Não é só a gente que vive isso. Então, e elas são importantes para a gente ter uma sensação, uma disposição de espiritualidade mesmo no campus. Então, foi a semana de oração dos servidores, que aconteceu no mesmo tema, o pastor Robson Menezes fez com a gente. Então, o ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio, e o ensino superior, e aí entra no ensino superior o pessoal da pós-graduação e mestrado também.
Foi Uau! massa. É uma semana de oração, mas elas são com vários eventos. Manhã, várias da manhã, à tarde e à noite. E é uma bênção, uma coisa legal. Muito, muito. É fantástico participar. Tanto para quem recebe, como para você também, não é, pastor, Sim, que coordena. sim, sim. Uhum. Quem está organizando, nada substitui das alegrias de você servir. Servir e saber que você está fazendo a coisa certa para as pessoas certas. Deus dá uma É satisfação verdade. gigantesca nisso. É verdade. Bom, então já deu para perceber, não é, gente, que não é fácil conversar com o pastor. Então a gente tem que aproveitar assim, cada minutinho dele. A gente está muito feliz, eu e o Paulo, por estarmos aqui mais uma vez, pastor, de ter, assim, o privilégio de conversar com você sobre um tema tão importante que tem sido hoje o tema do papel do homem dentro da família. Então, nós já tivemos uma live, essa é a nossa segunda live, e eu vou batalhar por outras, não é? Mas esse tema é realmente um tema que a gente que não dá para esgotar em tão pouco tempo. A gente percebeu isso na nossa primeira conversa e queria, pastor, já começar então, não é? Queria resgatar a nossa primeira, algumas coisas da nossa primeira conversa. Olha só, quem está aqui e quer assistir a primeira live, tá lá, tá aqui no meu Instagram, tá bom? No meu IGTV e também está no nosso canal do Fingerprint. Pode só conversar com a gente, chamar no privado, não é? E a gente já dá todo o caminho, porque foi maravilhosa mesmo. E vamos lá, então. Olha só, pastor, a primeira pergunta que nós, né, que eu tenho aqui é a seguinte. Na nossa primeira conversa, você comentou que eu achei tão especial que nós não somos convidados a adorar a Deus. Nós, na verdade, fomos criados para adorar a Deus. Então, o papel do homem dentro da família, assim como o nosso papel como mulher, o nosso papel como ser humano, de adoração a Deus. Queria que você comentasse um pouquinho, desse um refresh aí na nossa mente, não é? Sobre o que você falou na nossa primeira conversa. E já relacionasse com essa questão do sacerdote no lar. Então, não sei se é possível fazer isso na mesma pergunta, pastor. A gente tem que ter sempre um cuidado, porque algumas palavras elas vão por uso, se ressignificando na mente das pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar com a comunicação. Por exemplo, a adoração ela é um termo técnico praticamente, né? Na Bíblia ela tem uma teologia sobre ela. E a gente usa ela para muitas coisas. Quando a gente fala assim, nós vamos para o culto, nós vamos ter um culto de adoração. E a gente pode pensar, as pessoas podem pensar que isso é um culto musical, isso é... E adoração não é só isso. Então, para a gente ter uma dimensão melhor, existe a adoração. Adoração é um estado do ser. E existem as expressões de adoração. A gente expressa adoração num culto, a gente expressa adoração cantando. Davi expressou adoração dançando na frente da arca, ele expressou salmodiando. A gente expressa adoração de muitas formas. Mas a adoração é um estado do ser. E quando eu vou pensar adoração no sentido radical da palavra, o adorador é um servo. O adorador serve. A raiz hebraica do que é traduzido como adoração na Bíblia é escravo. Então, no latim, adorare é prostrar-se diante de outro. Então, não é possível adorar em pé, no sentido do espírito. O adorador sempre se prostra. Então, se a gente for pensar e já associar, ele é óbvio dentro da lógica divina, porque a lógica divina é a do serviço. A gente usa assim, mesmo que inconsciente, né, falando, olha, eu gosto de alguém. Quando a gente fala que gosta demais, fala eu amo alguém. Quando fala que é mais do que amar, a gente fala eu adoro. Eu adoro. E adoração e amar sobre todas as coisas é a mesma coisa. Porque quando a gente ama sobre todas as coisas, aquilo que é amado ocupa todo o espaço e a gente vive para servir aquilo que amamos sobre todas as coisas. Então, adorar é a lógica do serviço, é a lógica do amor. Nós fomos feitos em cima dessa lógica. Então, é importante. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem na lógica do amor.
Quando Deus fez o homem, ele fez o homem na lógica do serviço e a lógica da adoração. Nós fomos criados para adorar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, servi-lo. Nós adoramos servindo em todas as dimensões do ser. Homem, no sentido humanidade, assim, bem pleno da palavra. Quando fala do sacerdote, é muito interessante de pensar nisso. Porque quem é o sacerdote? O que faz o sacerdote? O sacerdote é uma ponte. O sacerdote é uma ponte, é o pecador que se aproxima e ele não vai conseguir chegar até dentro do santuário. Ele não vai conseguir sozinho ministrar o sacrifício. Ele não vai sair perdoado sem que alguém interceda e conduza no processo. Então o sacerdote é aquela mão que toca o altar numa ponta e toca o pecador numa outra. O primeiro ser chamado... Isso é tremendo. Quem que é o sacerdote do lar? Ele não é a pessoa que dirige um culto somente. O que leva o pecador, o necessitado, ou aquele que está iniciando o processo de adoração, ou aquele que está em desenvolvimento, e leva ele até o encontro com Cristo. E é aquele que é exatamente isso, é o papel do sacerdote, né? Ele representa aquele que está dentro do templo. Uau, pastor. E esse exemplo você usou, ó, o pessoal está aí colocando vários corações, não é? Então, e realmente você usou isso na nossa primeira conversa, porque isso muda todo o mindset, né? Muda a forma de pensar nossa, como quem é o sacerdote do lar, a questão da adoração. Puxa, isso é realmente muito profundo. E assim, pastor, nós, dentro desse programa que nós temos, do Fingerprint, que nós trabalhamos com as famílias, nessas 12 semanas que as famílias trabalham com a gente, então quem está aqui, está interessado, não é, quer saber mais, entra lá na minha bio, aqui no link da minha bio, e você pode encontrar, não é, mais informações ou falar com a gente. E assim, quando as famílias elas vêm nos buscar, porque eles são interessados assim em diferentes coisas, ou na questão do culto familiar, como organizar um culto familiar. Então, eu falo bastante isso. Tem uma pesquisa da APEC, da Associação Pro Infância, que diz o seguinte: de cada 100 famílias, pastor, só 6 fazem o culto familiar, famílias cristãs. Então, a família que não é cristã nem tá fazendo outras coisas, mas assim, muitas famílias nos procuram porque querem, sabe, renovar essas questões de culto, ou com bebês, como faz culto com bebê, com um adolescente, quando eu tenho filhos em idades diferentes, porque o programa é muito prático. Outras famílias nos procuram por conta da rotina, como organizar uma rotina que seja equilibrada, uma rotina que seja flexível. Outras porque ouviram dizer que a gente tem uma semana especial sobre estilo de vida, parceria no casamento, enfim, são 12 semanas. E aí, essa pergunta, pastor, tá meio capciosa, não sei se, não é? As mães que participam desse programa, normalmente elas falam assim para mim: Valéria, o meu esposo não vai poder participar comigo porque ele trabalha. Outras, que é a grande maioria, dizem que eles não querem participar, que os homens não querem participar, os maridos. E aí elas participam sozinhas desse programa. E por mais que a gente tente compartilhar, não é? Mas muitas delas estão sozinhas. E fazem o programa, organizam, mas tem essa queixa, assim, eu queria, sabe, eu queria meu marido aqui comigo nesse programa. Existem muitos homens, muitos maridos que estão com as esposas no programa, mas a grande maioria não está. Então, uma pergunta, pastor, né? Você que está sempre aí nas redes sociais, falando sobre esse universo masculino, sobre esse papel do homem, por que isso acontece, pastor? Tem uma explicação, assim? O que eu sinto, às vezes, é que eles não se sentem muito confortáveis de estar em programas assim, de se expor, ou de estar em algum lugar que tem muitas mulheres, sabe? Enfim, tá aqui, ó, um ponto de interrogação. E aí, pastor? Ai, ai. Essa questão é de altíssima complexidade, alta profundidade. E eu creio que há um ambiente que
junta muitos elementos, mas a gente está na hora de a gente parar para começar a pensar nisso. Eu vou dar algumas sugestões de discussão para a gente. E não vai ter como, a gente não vai conseguir fechar nada, mas aí eu coloco o que eu penso a respeito, e obviamente eu sujeito aí meu pensamento a críticas, porque ele pode estar equivocado, é uma impressão. Eu creio que, primeiro, o universo masculino, ele é complexo, só que lhe foi negada essa complexidade socialmente. Alguns mitos se construíram sobre o universo masculino, e esses mitos estão conspirando fortemente contra ele para a resolução dos problemas. Por exemplo, uma conversa tosca de que mulheres são seres emocionais e os homens são racionais. Isso não é verdade nem de perto. Porque mulheres e homens, elas são da mesma espécie. É óbvio que é uma porção de questões biológicas ali. Mas parece-me também claro de que mulheres, elas têm uma sensibilidade emocional porque lhes foi permitido socialmente desenvolver essa sensibilidade e tem uma reação biológica realmente com isso. E homens, desde criança, têm uma emoção reprimida. Portanto, elas não podem chorar. O único sentimento que ele é legítimo para um homem na nossa sociedade é a raiva. Quando o menino fica com raiva e tem um surto de raiva, que grita, fala alto, joga no chão, aquilo ali é legitimado como masculinidade. Fora disso, nenhum outro sentimento lhe é permitido. Os homens não podem se apaixonar e falar que estão apaixonados, porque isso é sinal de fraqueza. Não se pode chorar, não pode se dizer, não pode. Ou seja, a gente chega na fase adulta com nenhuma elaboração emocional. Nenhuma. E não conhecemos os labirintos emocionais que entramos. Os homens não se permitiram se conhecer emocionalmente. Então ele não é um ser racional. Não, ele é um ser com emoções reprimidas e mal elaboradas que estão afetando radicalmente a sua racionalidade. Fortemente a sua racionalidade. E isso gera uma dor dentro de um conflito, uma prisão com uma boa parte deles, que sabe que ele se sente oprimido dentro das suas emoções, mas ele não pode falar de estar oprimido nas suas emoções em uma sociedade em que mulheres estão sendo mortas. Então não é legítimo, não é plausível, não é aceitável falar assim, eu estou sofrendo a minha masculinidade numa sociedade que mata mulheres, que é violenta contra mulheres, porque esse não é o seu momento. É como você se levantar e dizer que você está sendo discriminado numa Alemanha nazista se você não é judeu, você não pode falar disso. Mas a gente tem um momento de homens que estão vivendo numa sociedade horrível. Pode-se colocar nisso também de que social e culturalmente, politicamente, a gente tem uma sociedade violenta contra mulheres. Isso é real. Mas isso não significa que a teologia do pecado original não vale para mulheres. Mulheres também são seres opressores. E que jogam o jogo o tempo todo. E que num momento de direito, ela pode sim, esse cara pode estar vivendo coisas em casa que ele fala assim, mano, é muito direito, mas tem coisas que estão batendo em mim, só que ele está preso numa masculinidade cheia de deveres. E nessa masculinidade que é vista só como deveres, vai falar assim, vamos no encontro de casais, o que vem na cabeça do cara é o seguinte, eu vou no encontro de casais para ouvir mais uma coisa que eu estou errado. Eu tenho que ouvir mais uma coisa que eu vou ter que fazer, porque por séculos, por décadas, se construiu encontros onde se coloca uma obrigação a mais para um homem e um direito a mais para uma mulher. E é dessa forma que ele está encarando as coisas, mesmo que essas coisas podem estar sendo corretas. Ele fala, eu não quero mais saber de uma coisa a mais que eu esteja errado nessa vida. Ele vê tudo isso como carga. Tem mais um negócio aí. Nós somos educados para sermos orgulhosos, porque o orgulho, por mais trágico que seja, na nossa sociedade é colocado para nós como virtudes. A gente não se rebaixa, a gente não pede ajuda, a gente está bem. Então, todos os processos que envolvem humildade, os homens serão os últimos da fila. Hoje a gente tem uma sociedade cristianizada, mas a gente pega igrejas, a mulher é a primeira a ir para frente, a aceitar um apelo. As mulheres são a primeira a entender a sua necessidade. Os homens demoram para entender suas necessidades. É comum a gente aconselhar casais que aparece a mulher dizendo assim, meu casamento, e chora, e fala de todas as lamúrias e tragédias do casamento. Aí você vai conversar com o cara, fala, o mesmo cara, como é que está o seu casamento? Tá bom. Tá bom. As crianças estão bem, a mãe está bem. De vez em quando ela chora. Tá tudo bom, tá bom. Bom, esse é o nosso universo, orgulhoso, complexo, oprimido. Então, quando você pega um homem e fala assim, eu não vou, eu acho que esses homens precisam ser ouvidos.
Eles precisam ser ouvidos. E eles precisam ser estimulados a elaborar. Eu estou dizendo esses homens, eu estou falando de mim, entendeu? Uma das coisas mais libertadoras da minha vida foi quando eu descobri que eu não era um mau marido. Porque ele falou assim, vamos num negócio de casais. Eu falei, não vou, eu vou lá, eu tô, até agora achava que eu era eu acho que eu devo ser avaliado no meu casamento por uma pessoa, que tem que ser minha esposa. E aí eu descobri que eu sou uma pessoa, eu não sou um mau marido, eu só sou um ser humano imperfeito. E descobri que mulheres não são anjos também, são outros seres humanos caídos. É melhor assim. O nosso casamento é constituído por dois seres carnais, assim, com seus pecados. E a gente se vulnerabiliza e luta com isso. Então, eu acho que essa é só uma proposta de discussão, eu acho, de a gente conversar sobre isso. O orgulho está pegando pesado, sempre foi conosco. Eu não posso admitir uma falha. Eu não posso admitir que eu devia estar fazendo uma coisa ou não. Esse cara sente que existem outras coisas que precisam ser discutidas no interior dele, que ele precisa ser ouvido, e provavelmente ele vai ser ouvido por um outro homem. Não quero me expor também, não é, pastor? Porque vou expor a minha fraqueza, de repente, e não sei, as mulheres me parece que têm mais facilidade para isso, Sim, exatamente pelo que você visivelmente. colocou. Para a Visivelmente. sociedade tá tudo bem a mulher, não é? Mas o homem, não. E ele está vivendo um monte de construções que conspiram contra ele, mas ele não consegue identificar. Isso é típico da nossa sociedade. A gente fala isso de pessoas com vários outros processos que passam por isso também. Ele não entendeu, ele sente a opressão, ele sente que alguma coisa está errada. E mesmo que ele mesmo tenha criado essa opressão, eu queria reforçar uma coisa. Não se pode negar que a gente vive uma sociedade violenta em todos os sentidos contra mulheres e é necessário uma ação política, cultural, social, de gente organizada, porque a gente vive uma sociedade hostil a mulheres e os homens participam dessa hostilidade. Isso é herança colonial nossa, isso é real. Mas há problemas dentro da masculinidade por uma porção de ideias que se construiu, que também todo mundo participa, que está gerando efeito colateral e que a gente precisa perceber a complexidade disso. A gente tem que parar de simplificar a masculinidade, essa é a realidade. É verdade, pastor. Sabe que a nossa primeira live foi com um casal super querido, Luciana e Luciana, e eles são brasileiros, mas moram na Irlanda e participaram do programa. E aí ele contou. Então, ele participou desde o começo, mas a primeira reunião, pensa, pastor, num cara, com a cara fechada, assim, sabe? Tipo, muito bravo. E ele e um outro participante eram os dois únicos homens, e as outras mulheres, não é? Mães. E assim, né? E aí ele participou, começou a participar de todas, depois, os dois. E aí, quando no final nós conversamos, ficamos mais próximos, e ele contou depois para mim e para o Paulo assim, gente, né? A Luciana tinha me convidado para esse programa e eu falei para ela não ficar chateada, eu falei, tá, eu vou participar. E esqueci. E aí um dia eu estava sentada no sofá, ela simplesmente falou, amor, hoje o negócio lá, é o que começa o programa lá, Reforma em Família. Que programa? Aí ela, aquele que eu falei para você, que você disse que já ia aceitar, já estava tudo certo aí. Ah, tá. Aí, gente, tentei dar um gato, tentei, né, sair, mas não teve jeito. Eu estava sentado do lado dela, ela colocou o fone no meu ouvido e já estava lá, Zoom, aberto. E aí depois eu entendi a cara dele, né? Porque ele estava tão sério. E aí ele falou, olha, eu me senti muito desconfortável, porque só tinha mulheres ali. Mas comecei a participar, enfim. E ele foi assim praticamente o número 1 ali, sabe, do grupo, participou muito. Mas é bem isso, né, pastor? Esse desconforto masculino que nós, mulheres, às vezes não conseguimos entender, assim como vocês também não entendem muitas coisas nossas, não é? A gente tem esse problema. São duas pessoas que não estão se escutando. Uhum. A gente está tentando. A gente faz isso com muitos grupos. A gente faz isso com jovens. A gente fica tentando adivinhar o que passa na cabeça deles.
A gente tem que agora, se quiser resolver problemas, começar a escutar, prestar mais atenção na complexidade da vida do outro. Puxa. Complexidade da vida do outro, entender isso. E isso envolve um exercício de se colocar. E é assustador, porque envolve você ter que romper com a ideia que se fez do outro. Então, muitos homens, eles temem revelar-se para que outra e desmanchar a ideia que a mulher fez dele, porque ela nutriu essa ideia por muitas vezes. Eu vou dar um exemplo sobre fidelidade. Não existe fidelidade que se construa sem luta. Sem luta. Um homem fiel é um homem que venceu e está vencendo uma constância de luta por isso. E aí, ao revelar isso, ele está dizendo assim, olha, eu não sou infiel por falta de oportunidade. Eu sou fiel por luta. Por luta. E qualquer outra coisa que a gente faça. E aí, essa ideia fantasiosa que se cria, a gente cria um do outro, ela precisa ser desmanchada. Isso não é um processo simples, é um processo dolorido. De alguém olhar e falar assim, sério, meu marido pensou isso? Pensou, e ele não fez, não é porque não pensou, ele não fez porque ele decidiu fazer isso. E a gente tem que também desmanchar uma ideia de amor místico que se construiu. Amor é um comportamento. Amor é um comportamento que se inspira. É um comportamento espiritual, inspirado. Não é um suspirar contínuo. A gente decide que vai fazer coisas e fazem. Eu fico pensando no Getsemane. Getsemane, Jesus falou assim, pai, eu não quero morrer. Ele não morreu porque estava afim de abraçar a cruz. Ele morreu porque era o que precisava ser feito. Uma escolha, não é? Uma escolha comportamental. Ele disse, eu vou fazer isso porque é o que precisa ser feito. Mas ele não estava louco de vontade de ir para a cruz. Ele estava querendo me salvar, mas ele não queria a cruz. Ele foi para a cruz porque era o que era necessário. Ele falou, eu vou fazer isso. É a resposta de Pedro para Jesus. Mestre, pescamos a noite inteira. Eu vou fazer isso porque você mandou. Ai, olha, realmente são coisas do dia a dia que a gente passa despercebido por conta de tantas coisas, uma delas que você colocou aqui, a sociedade, não é? Tudo que nós aprendemos que está ao nosso redor e que a gente vai multiplicando, que a gente vai passando. A Rosane colocou uma coisa aqui muito interessante. Ó, um abraço aqui para o Fúvio, da Dani. Ele colocou, a Valéria achou que eu era bravo também. Então, o Fúvio também estava no primeiro encontro lá do nosso programa. E o casal super querido. Um abraço aí para vocês também. Um beijinho, né, no Miguel. E, enfim, a Rosane colocou aqui, pastor, uma questão bem interessante. Ela falou, eu estou tentando, sabe? Deixa eu ver aqui se eu acho. Olha, não, ó, tento criar meu filho com outra visão, mas não tenho referência. Quando você estava falando, né, dessa questão do homem que está aprisionado, do homem que tem toda essa... E aí, hein? A questão da referência é um gigantesco problema. A gente vive uma construção de uma sociedade onde os homens têm se criado longe de outros homens. Eu tive uma experiência há um tempo de eu entrei numa escola para falar com as crianças ali, como pastor. Fui convidado, tal, uma escola pública de Fundamental 1, ensino infantil. A pessoa que abriu a porta para eu entrar era uma mulher. Depois eu me dirigi à cantina e fui recebido por uma outra mulher. E quem me dirigiu até a cantina foi uma monitora. E outras monitoras organizaram as crianças no pátio. As professoras vieram. Quando eu comecei a falar, e depois que eu conversei com a diretora, a vice-diretora, eu percebi que eu era o único homem adulto do ambiente. Aquela criança que foi para uma escola de educação infantil com 2 anos de idade, numa creche, e saiu de lá com 10 anos, e que voltou para casa e está morando com uma mãe que foi divorciada, ou na maior parte dos casos que estavam ali com uma avó, ela vai descobrir-se homem sem um homem perto. E quando ele se tornar adulto, ele vai ter desafios na sua sexualidade, desafios relacionais, desafios no seu casamento, desafios conjugais, e não terá nenhuma referência de uma porta aberta de alguém que passou por isso, porque ele é um homem que vive no universo educacional feminino.
Mulheres têm virtudes, qualidades, elas têm tudo. Mas a sociedade que Deus criou é feita por duas pessoas, um homem e uma mulher. E por mais extraordinária que uma mãe seja, ela não é pai. Quando uma mãe fala assim, eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. Não, você não é. Você é uma mãe extraordinária, mas você não é pai. Para ser pai tem que ser homem. Não tem como. Para ser pai tem que ser homem. E isso gera uma irreferência. Isso é típico, além da nossa concepção de adolescência, que é novo, a gente não sabe lidar. Ainda peguei um pedaço disso, mas quando a gente pega no início do século XX, a gente vê as imagens são interessantes, né? As crianças são os adultinhos, né? Tudo vestido, sapatinho, você pega o adulto e a criança, eles estão vestidos da mesma forma. Mas tem uma coisa que na minha experiência foi interessante. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E, obviamente, com 9 anos de idade, eu atrapalhava mais que trabalhava. Mas eu sabia fazer coisa. Mas eu ia com o meu pai. Então, eu passei muito tempo com ele. Meu pai não falava muitas coisas. Meu pai não tinha aquela elaboração de sentar e conversar comigo sobre temas tabus, porque ele nunca passou por isso. Mas ele mostrou como que um homem resolve as coisas. Então, por exemplo, a primeira vez que eu conversei com ele sobre namorada, eu lembro que eu tinha 14, 15 anos, eu disse para ele, pai, eu tô apaixonado. Ele falou, tá, então amanhã você vai trabalhar comigo. Eu falei, pai, eu tô falando do meu coração, eu tô falando que eu tô apaixonado. Ele falou, mas você vai querer pedir essa menina em namoro? Eu falei, vou. E você vai querer sair com ela? Ele falou, vou. Você vai levar para onde? Para comer uma pizza? Ele disse, sim, e quem vai pagar? Ele falou, eu? O pai dela, é você que vai pagar, você precisa trabalhar. Eu falei, pai, mas eu estou falando de outra coisa. Ele falou assim, mas eu vou falando dessa aqui. Ele falou assim, você não tira uma mulher da casa dela para dar uma vida pior. Se ela está bem lá, você não tira. É óbvio que na discussão da vida dele, ele estava apresentando uma solução que ele colocou, mas ele está dizendo sobre, ele não estava dizendo sobre uma masculinidade como se a responsabilidade financeira fosse exclusivamente masculina. Mas ele está dizendo que eu tinha que ser responsável. Ele fala que a vida não se constrói com amor, ela se constrói com amor responsável. E que eu não posso descartar e pessoas se tratam como pessoas. Ele falava assim, vamos lá. E uma conversa muito simples, não é? Simples, simples. Então, e a gente teve, nos meus anos todos, a gente falou 1 ou 2 vezes sobre sexo, mas várias vezes sobre responsabilidade. Várias sobre presença. Ele falou, isso aqui é você que tem que fazer. Quando tiver um barulho no quintal, é você que vai. Ele tinha uma concepção clara. Pode ser questionável, mas a gente questiona concepções claras. Se as concepções não forem claras, não há nem como construir questionamentos. Isso era muito importante. Então você tem numa construção uma ideia de infância, na virada do 20 para o 21, ali a gente já vai perdendo esse negócio na adolescência, mas hoje a gente tem uma adolescência ausente de referências adultas. Mas no começo do século, a gente tem uma criança que cresce junto. Então você tem o ambiente do homem, o ambiente da mulher, e esses ambientes de homem e mulher faziam com que crianças e adultos ficassem sempre juntos, porque o menino vai estar no ambiente de menino, junto com outros homens, e a menina vai estar em ambientes de menina. Mesmo que o ambiente de mulher seja a cozinha, as mulheres estão juntas, então adultos e crianças estão crescendo, estão lá juntos e se vê referências. Hoje, a gente tem ambientes de adultos e ambientes de crianças, e as crianças estão sempre juntas, os adolescentes estão sempre juntos, até quando eles estão com você na mesa. Ele está presente, mas no celular ele está conversando com outro adolescente. Sim. E aí nós adultos ficamos juntos, as crianças também, e a referência de uma criança é uma outra criança, quando não é um adulto infantilizado de uma rede social. E aí, é exatamente isso, que você tem adultos que se fazem infantis para alcançar esse público. Um dia alguém chegou para mim e falou assim, olha, você vai falar com adolescentes? Eu falei, vou. Você vai de terno? Eu falei, sim, eu vou de terno. Você vai botar uma calça jeans para falar com os meninos, uma camiseta? Eu falei, não, porque eu preciso, mesmo sem orgulho e sem vergonha, mostrar para ele um ponto que ele vai ter que chegar. Eu não vou até ele, isso é uma inversão da lógica, porque eu sou o maduro e ele é o que está amadurecendo. Ele tem que olhar para o maduro e saber onde é que ele vai chegar. Eu até faço uma brincadeira com as pessoas falam assim, você comemora o Dia dos Namorados? Não, eu não comemoro o Dia dos Namorados. Eu comemorei o Dia dos Namorados até casar. Agora eu comemoro o meu aniversário de casamento, porque a vida tem fases, a gente vai superando elas. Isso aí é uma reversão, é uma infantilização do processo.
Fala assim, você curte, você é jovem. Não, eu não sou jovem. Eu sou adulto. Eu fui jovem. Quando eu era jovem, eu lutava para ter uma vida de adulto. De ter uma faculdade feita, de ter esposa, de ter filhos, de ter estabilidade financeira. Você entrou quando jovem na faculdade exatamente para isso. A gente namora para isso. Então, o glamour da vida é a maturidade, não essa imposição de uma juventude que faz com que a imaturidade seja tão desejada. Isso está arrebentando com a gente. Sim, é verdade, pastor. Gente, vocês estão percebendo que o negócio aqui é profundo, né? Eu vou falar a mesma coisa da primeira live. Que você vai ter que assistir de novo. Né? O pessoal está aqui comentando, mandando abraço aqui para você, pastor, falando realmente que tudo que você fala realmente é muito profundo. E tem aqui uma pessoa, e assim, então, Rosiane, olha só, né? Você fez esse questionamento, e eu também estou impressionada, porque a gente começa a pensar nisso, pastor, e ver que realmente as crianças, elas estão perdendo, não é, esse contato. A gente está falando aqui de homens, de meninos, não é? E os meninos estão perdendo esse contato com homens, realmente. Esse exemplo que você deu é normal em escolas, né? Em escolas, você vai realmente, o universo feminino é muito grande. Muito grande, e a gente, pensando em solução, Valéria, eu creio que a gente precisa organizar coisas e pensar, porque às vezes o temor que eu tenho é de que nós erramos em várias gerações e já estamos nos preparando em errar para a próxima. O que a gente tem de sociedade, eu vou usar um termo técnico aqui, mas entendo que eu estou querendo dizer igreja, porque esse é o meu mundo. Sociedade civil organizada. A igreja é uma sociedade civil organizada. Ela tem uma estrutura organizacional. Então eu vou pensar biblicamente. Deus criou um núcleo chamado família. E muitas vezes as pessoas perguntam por que Deus leva tantas coisas a sério, ou você já deve ter passado por essa situação, você que está aqui acompanhando a gente, quando fala assim, mas não é um exagero de Deus sobre o casamento? Quando Deus fala até só a morte separa. Não, então entendo o que eu estou dizendo. Quando o texto bíblico diz assim, criou, pois Deus, o homem, e a palavra lá, homem, Adam, humanidade. A sua imagem o criou. E depois ele diz, homem e mulher os criou. Homem e mulher juntos não é um casamento apenas. Homem e mulher juntos é a imagem de Deus. Isso, e Deus vai levar a sério, você leva a sério a sua imagem. O rei do universo vai fazer também. Ele leva a imagem dele muito a sério. Quando fala do que ele faz, ele fala assim, não faça, porque eu levo a sério a minha imagem. Não farás para ti imagem. Não faça isso. Eu levo a sério a minha imagem. Eu sou Deus zeloso com a minha imagem. E você é a minha imagem. Então, mas a imagem de Deus, ela é plural, porque Deus é trino. E ele fez um núcleo familiar como imagem dele. Então não fomos nós que inventamos família. Deus é, o Deus que nós adoramos é uma família. E Jesus se apresentou na terra como um núcleo familiar, porque ele começou a orar chamando Deus de Pai. E Pai chama ele de Filho. Portanto, a nossa compreensão de divindade é uma família. Até o processo de encarnação de Cristo, ele é gerado como Filho, mesmo sendo eterno, pelo Espírito. E há uma concepção ali. Isso é muito grande, isso é muito importante. Quando a gente fala assim, quando foi que Deus criou a mulher? Deus criou a mulher quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Porque Deus tirou essa figura feminina de dentro de Adão. E se ele tirou a mulher de dentro de Adão, isso significa que o homem e a mulher, em última análise, foram criados ao mesmo tempo e não depois. Porque quando aquela costela foi criada, a mulher foi criada de dentro de Adão. Então um casamento não é uma união. O casamento é uma reunião. Porque ela saiu de dentro dele para voltar para ele. Ele olha e se reconhece, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então, quando a Bíblia fala, se tornou uma só carne, isso é um progresso, que começou quando ele falou, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Portanto, ela já existia em mim. Da mesma forma que o texto de Efésios diz que Deus nos criou e nos escolheu nele. Eu já existia de onde Deus me tirou. Ele me tirou de dentro dele. E quando eu vou para Cristo, eu estou voltando para o lugar de onde saí, porque todo encontro com Cristo é uma volta, porque nós fomos criados nele.
Isso é a lógica divina de união, de processo, assim. Essa estrutura criada por Deus para que todo núcleo tivesse sacerdotes, e aí eu não estou dizendo, e não se exclui uma mulher como sacerdotisa, porque ela foi criada ali, de autoridade espiritual compartilhada. Quando o homem desempenha um papel conjunto com uma mulher, e ali eles se unem para criar núcleos representativos de Cristo em todo quanto é lugar. O pecado destrói, o pecado desmancha, o pecado não destrói, mas ele deixa isso disfuncional. A substituição que Deus criou para isso foi a igreja. Porque a igreja é uma comunidade onde a maturidade leva o outro, conduz o outro. Então a estrutura que uma igreja, de uma sociedade que Deus colocou, é para que essa estrutura substituísse as falhas que os núcleos familiares têm por causa do pecado. Então todo líder de igreja tem uma função paternal espiritualmente falando. E ali, nessa organização, a gente supre as falhas. Supre as falhas. Então, aquilo que na família foi disfuncional, no encontro com a organização eclesiástica, a igreja, ela volta a ser funcional, porque a igreja tem esse papel inteiro ali. Eu não estou dizendo, o querido ouvinte, você que está acompanhando a live, eu não estou falando para você, olha, ele está fazendo uma propaganda de igreja. Não, eu falo de Bíblia, a Bíblia fala disso. Então, quando a Bíblia fala de igreja, de reino, ela está falando de algo muito, mas muito maior do que as paredes e com bancos que a gente vai para ouvir um sermão e cantar uma música. É muito mais do que isso. Mas muito mais do que isso. Ela está falando de uma estrutura do reino onde se sela. Onde a gente constrói um mecanismo que substitui nossas falhas. Se aprende a ser homem numa igreja, assim, com Bíblia aberta e vendo qual é o exemplo. O maior exemplo de homem que existe, de masculinidade que existe, é Cristo. Isso é real. Então, onde a gente começa a solução? Pensando em homens em todas as instâncias e num relacionamento comum, onde a gente se humilha e um coração se converte ao outro. Uau, pastor. E assim, se a gente pensar na nossa família como sendo esse núcleo da sociedade, isso é muito sério, não é? Porque eu preciso investir nesse núcleo da sociedade. Eu preciso investir tanto o meu tempo, quanto a minha energia, quanto o meu estudo, a minha dedicação, porque é da minha família que vai explodir, não é? Coisas boas com coisas ruins, que aí vai para a igreja, vai para a sociedade, não é? Vai para o legado que nós criamos. E queria entrar na próxima pergunta aqui, pastor, que você comentou na nossa primeira live. Eu achei assim muito, muito especial, porque às vezes a gente fica assim, o que é um homem de verdade, não é? O que é ser um homem de verdade? Como é que é um... E aí você falou, você quer ser um homem de verdade, você quer saber como é ser um homem de verdade, então leia os evangelhos. Então veja nos evangelhos não é? Quem é o homem de verdade, como esse homem de verdade lidou com as crianças, como esse homem de verdade lidou com a traição, como esse homem de verdade lidou com as mulheres. Então eu achei assim isso muito, muito especial. E aí eu queria trazer isso para a prática do dia a dia. Então, dentro do nosso programa, a gente fala muito sobre questões muito práticas, sabe? E eu queria pedir a sua ajuda agora, pastor, para trazer isso também para a prática, para o dia a dia. Como é, pastor? Então, assim, a primeira semana do nosso programa, de 12 semanas, começa com o culto familiar. E assim, tem muitos outros temas, não é? Como eu falei, a rotina, a parceria no casamento, até mesmo cuidar de mim como mulher, de mim como homem, não só como pai, como mãe, o estilo de vida, o discipulado. Mas assim, na prática, pastor, como é que é ser um homem de verdade quando acorda, né, lá na família e quando chega em casa, né? Como é que é isso? Eu acho que as coisas começam quando você está bem com você. O meu maior inimigo sou eu. Minha maior dificuldade sou eu. Se eu não me definir, se eu não tiver uma concepção de mim sólida, alguém vai fazer isso. E geralmente quem vai fazer isso não está muito afim do meu bem. Então, eu preciso estar bem
comigo, entender quem eu sou no meu propósito. Então eu preciso entender, primeira coisa, eu sou uma pessoa desejada. E nada é mais prático do que isso. Deus me desejou. Eu não sou resultado de uma complexidade circunstancial de coisas. Não, eu estou no coração de Deus. Isso, eu preciso resolver isso comigo. Alguns conseguem resolver consigo mesmo num processo de ações terapêuticas individuais. Outros não vão conseguir, eles vão precisar de ajuda de outras pessoas com isso, um profissional. Alguém com mais experiência, talvez. Mas as coisas começam quando eu paro e eu humildemente me entendo. Entendo minhas falhas, entendo minhas virtudes, entendo quem eu sou, me responsabilizo pelas minhas escolhas e ouso. Esse processo continua quando eu me sujeito humildemente a ouvir as necessidades do outro. Ouvir esse universo diferente. E abertamente, o exercício de abertamente se compreender no outro também. Esse outro é sua esposa. Compreendê-la, ouvi-la, passar tempo. E eu digo, eu falo para os casais aqui, e a gente está falando desse universo da masculinidade, e a nossa tônica é da complexidade da masculinidade dentro do espaço conjugal. Escute. É difícil ser brabo, mas escute. Isso é uma coisa da gente começar. A outra é implantar sempre a lógica do serviço. A lógica do serviço, ela é um soco no queixo do orgulho. Mas eu tenho braços mais fortes porque as cargas devem ser nesse sentido maiores. Eu preciso falar grosso no lugar de quem fala fino. Abra a boca em favor do mudo. Essa é uma lógica para todo mundo. A gente tem que sair e lutar contra, na prática, do processo de politização da nossa família. Eu vou tentar explicar isso melhor. Você está dentro da sua casa, como que as coisas se organizam na sua casa? Essas coisas na sua casa se organizam da maneira que você e sua família decidirem que elas sejam funcionais. Discutir masculinidade não é discutir lavar louça, não. Isso aí é reduzir demais. A gente lava a louça porque a louça está suja. Simples assim. E eu só troco o pneu, e só devo trocar o pneu, minha esposa não, é porque o braço dela não vira aquela chave, mas não é porque ela não tem capacidade de fazer isso, é porque a gente organiza dessa forma. E assim vai, e a gente passa a roupa porque a roupa está amassada. Não é porque eu sou homem, eu sou mulher, não, é por isso mesmo. E a gente troca a fralda da criança porque a criança fez cocô. Essa é a razão, e não se isso é serviço de homem ou de mulher. E se entender na simplicidade disso, e na sua casa você escolhe como é que as coisas vão ser. É assim, se dá para resolver apertando o botão, a gente aperta o botão e divide isso. A gente vai criando esse processo. Na prática, se a gente andar e fazendo esses 3 passos, nós já andamos muito, muito. Olhar para si e se entender. Eu vou dizer um aspecto sobre o culto doméstico, que você disse que é uma dificuldade que a gente tem que tocar. O culto coletivo não substitui o individual. Mas ele pode, e em muitos aspectos, ele é um reflexo do individual. Então, antes de tentar fazer o culto individual, o coletivo, tente fazer o individual. Porque uma pessoa cheia de Deus transborda. Faça o individual primeiro. E deixa que o coletivo flui. Desculpa, pastor, te interromper, mas isso a gente fala bem forte mesmo no programa, porque ninguém dá o que não tem, não é, pastor? Então, assim, começar o dia com Deus faz toda a diferença. A gente tem várias lives, inclusive dessa série, Queremos Ser Fantásticos. A semana passada, uma das mães, a Leila, ela falou sobre isso, sobre o culto pessoal. Então, porque assim, é no temor do Senhor que está o princípio da sabedoria. Então, quando eu vou lá no temor do Senhor, de manhãzinha, é onde eu vou ter... Eu falo muito isso para as famílias, que aquele verso, né? Buscai primeiro o reino de Deus. E algumas coisas vão ser acrescentadas? Não. Todas.
todas as coisas vão ser acrescentadas, não é? Então, isso é realmente muito forte, pastor. Desculpa te interromper, Não, mas isso é muito importante. E a gente precisa Uhum. diferenciar o que é os nossos momentos de aprender a palavra dos nossos momentos de meditar na palavra. E a gente tem Importantíssimo. uma tendência de deixar tudo cognitivo. Tudo cognitivo. São dois momentos diferentes. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, e essa palavra é central no texto, está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele não lê o texto de dia e de noite. Ele não estuda de dia e de noite. Ele medita de dia e de noite. E a gente medita sobre coisas que estão na mente, não sobre as que estamos colocando na mente. Se você passar uma hora lendo, você não fez nada de meditação. Você fez uma hora de leitura. Meditação é a maneira como nós refletimos, assimilamos e decidimos ações e confrontamos a nossa vida a partir daquilo que está na mente. A meditação não precisa ser sobre um capítulo, pode ser sobre uma frase ou uma palavra. Meditar é se confrontar com a diferença que existe entre Cristo e nós. Isso é um confronto. Meditação é um confronto. Marca aí, gente. Marca essa frase aí. E isso é real. Se a minha diferença com Cristo ela é gritante, todas as diferenças entre nós são reflexo dela. E muitas vezes nós discutimos muito, né? Falamos sobre as diferenças e falamos das diferenças, mas a diferença que a Bíblia mais fala é entre nós e Cristo. Enquanto houveres diferenças colossais entre nós e Cristo, nós vamos nos diferenciar mesmo uns dos outros e não vamos ver o próximo como o próximo. Uau. Que sério isso, não é, pastor? Que sério. E assim, e isso faz toda a diferença. O Paulo, né, o meu esposo, ele está participando de um grupo de homens também, e eles estavam comentando sobre isso. E eles falaram exatamente no último encontro deles, eles falaram que nós como homens, devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E de Duas noite. vezes, no mínimo, né? No mínimo. Na E verdade, realmente, não é duas vezes, é de dia e noite, ou seja, é todo o complexo de 24 horas. O que não é dia é noite, você tem que meditar o dia inteiro, viver o tempo todo. Ou seja, é uma mente bíblica. é um É uma estilo de mente vida. bíblica, é um estilo de vida. Uhum. Isso, seja tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se é uma virtude ou se é algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas essas coisas que ele citou só se encontram na Bíblia. Puro, agradável, você não vai achar essa descrição na Netflix. Porque se passar por um, não passa pelo outro. Você não vai achar essa descrição em nenhum nada, nem no seu trabalho. Agradável, puro, virtuoso, louvável, tudo isso. Você só vai achar esse tipo de coisa na Bíblia que preenche todos os aspectos. E quem está dizendo é o seguinte, seja isso que ocupe o vosso pensamento, você tem que pensar em Bíblia o dia todo. É mesmo. Aham. E isso é uma grande luta, não só para os homens, como para nós mulheres, para o ser humano, não é, pastor? Mas, como a gente está aqui falando, não é, né, sobre esse universo masculino, então, realmente é uma grande luta que existe de começar o dia na presença do Senhor. Não é fácil. Só que uma coisa importantíssima aqui. Um bom dia na presença do Senhor se começa na noite anterior. E agora a gente está falando de estilo de vida, né? A gente está falando de dormir cedo, de, sabe, de tá organizando o dia, de saber organizar o tempo, que não é fácil, porque é isso que o inimigo quer roubar da gente. Como mãe, como pai, não é? Como adolescente, como criança, fazer a gente estar com as distrações na nossa vida e realmente perder esse tempo na presença de Deus, que vai dar a felicidade para nós, não é? E, pastor, desculpa, pode falar. Se todos os livros fossem tratados como nós tratamos a Bíblia, a humanidade não teria avançado em nada. Nós estaríamos nas cavernas ainda. Ah, Se todos os livros do mundo, se a gente tratasse todo o conhecimento que a humanidade produz, como a gente trata a Bíblia, a humanidade não teria dado um passo sequer. é. A gente não enfrenta, a Bíblia requer enfrentamento, confronto. Mas eu diria o seguinte, eu falo isso na minha experiência. Comece.
Comece. Eu tenho dificuldade de fazer culto de manhã, então faça à tarde. Mas eu não consigo fazer à tarde. Faça à noite. Comece. Eu não consigo ficar 1 hora. Não precisa. Deixa que o Espírito Santo amplie. Comece com 2 minutos. Você passou 10 anos sem orar. Faz tempo que você não faz isso. Então, você não vai começar tomando o litrão. Faça uma oração, leia um texto. Só isso. Ou, mas eu não saio da cama, então. Comece. Deixe que vai. Porque toda vez que você olhar para Deus e falar mais, Ele vai dizer muito mais. Muito mais. Ele conduz. Comece. Vai chegar um momento que Ele vai fazer. Mas é uma união entre o milagre de Deus e o seu esforço. O esforço não se substitui. Não, Deus não vai, porque tem coisas que não são dons. Orar não é um dom. Porque Deus não vai buscar-se a si mesmo. Deus vai te assistir na oração, Ele vai conduzir a oração, Ele vai interceder a oração, mas Ele não vai fazer a oração. É você que vai fazer. A Bíblia é um livro. E um livro tem que ser lido. Ele inspirou o profeta, ele iluminou o profeta, ele criou uma sociedade bíblica, ele compilou, ele conduziu todo o processo de canonização, mas Deus não vai sentar do seu lado na cama e ler a Bíblia para você. Isso não vai acontecer. É você que vai ler. Tem coisas que Deus não faz, ele não se busca, é você que busca. Então, é esse esforço mesmo. Há um esforço mesmo. Paulo fala disso. Ele fala. De um texto que fala: o nosso esforço, aliado ao poder de Deus, produz resultados sobrenaturais, né, pastor? É isso que está falando. Exatamente. O nosso melhor não gera milagres. Mas eu tenho que me esforçar para que o meu pior não gere tragédias. Deixa que Deus faça o melhor. Você cuida do seu... Deixa com ele. Deixa com ele. Se entregue e fala: Senhor, eu estou aqui para fazer o que você mandou fazer. Começa. Faça alguma coisa que alguma coisa acontece. Algumas coisas a gente não consegue fazer sozinhos mesmo, mas vai, convida. Convida alguém. Convida a esposa. E vai ensinando, né? A gente vai fazendo. Começa que dá. Uau, olha, então os homens que estão aqui, as famílias que estão nos assistindo, fica aí o recado importantíssimo. Começa, só começa. E claro que exige o nosso esforço, a nossa escolha, né, pastor? Primeiro a nossa escolha, e aí o nosso esforço, e aí vocês vão perceber, assim, olha, gente, é uma bênção muito grande. Vou dar até uma dica também, pastor. Aqui no meu Instagram, quem quiser pode entrar na jornada de Jabes. Então, quem não conhece a oração de Jabes, lá de 1 Crônicas 4, 9 e 10, dá uma lida e depois ouça, porque são podcasts muito especiais de uma jornada, como o pastor falou. Se você não sabe, não é como começar, o que fazer. Na live da semana passada com a Leila, eu lembro que ela falou, Valéria, eu não sei fazer como é que eu faço meu culto particular? E aí a gente montou um esqueminha muito simples. E estar na presença de Deus por 10 minutos, começa 10, 20, 30, e aí até você chegar assim: ai Deus, eu tenho que trabalhar. Ai Senhor, eu tenho que sair. Então isso realmente é muito, muito especial. E a gente está aqui encorajando vocês, encorajando as famílias a começar, a começar. Pastor, tô aqui de olho no nosso tempo. Olha, não vai ter jeito, vai ter que ter outra live. Vamos fazer. Vai ter que ter outra live, né? Então, você aceita outra, pastor? Claro, tô aí. Opa, tá aqui, ó, tá ao vivo, hein, gente? Tá gravado aqui, ele aceitou outra live. Mas, pastor, deixa a última mensagem, então, para as famílias que estão aqui assistindo a gente, para os homens, não é? Uma mensagem especial para a gente começar. Essa série chama Queremos Ser Fantásticos. E o tema de hoje é um tema especial, porque a gente tem um convidado super especial, o pastor Robson Aleixo. Então, deixa uma mensagem, pastor, para os homens, para as famílias, por favor. Uma das frases mais impactantes na minha vida, ela está em João 17. João 17 é
oração sacerdotal de Jesus. Naquele dia, Jesus orando, beber uma aguinha porque a garganta assim. Jesus orando, ele me convidou, ele convidou você para ouvir uma conversa. Foi tremendo isso. O pai e o filho estavam conversando, franca e diretamente, e nós, como ouvintes, estávamos ouvindo a conversa. E a conversa era sobre a gente. Para mim isso é tremendo. Eu entendi ali o que ele pensa a meu respeito, né? A gente tem essas vontades às vezes, né? Porque você vê duas pessoas Sim, é conversando sobre a verdade. gente, eu quero saber o que ele está pensando de mim. E ele falou. Cara, Deus permitiu que a gente ouvisse seus pensamentos. No final de João 17, depois que ele falou assim, pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que me deste. E ele se refere a você e a mim como aquele que me deste. Então, Deus se refere a mim como um presente. Como um presente. Ele falou assim, pai, obrigado quando você me deu um presente. Aí ele me deu os homens. Ele me deu a humanidade. Ele deu a Valéria como presente. Uau, quando Deus, o Pai, quis agradar o Filho e dar um presente para ele, ele deu a nós. Aí eu tenho uma dimensão de como que ele me vê. Ele me vê como alguém que pode ser dado como presente para Cristo. É demais. Sim, Mas quando ele termina o texto, ele fala assim, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, quando ele fala de amor, ele está falando que o amor que ele quer sentir é o amor do pai pelo filho, mas o filho sente o amor do pai através de nós. Deus declara amor ao filho, Deus o pai declara amor ao filho e transmite amor ao filho, e ele faz isso por meio do meu coração, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Então ele quer que eu sinta o amor do Pai e que o amor que eu declaro a Cristo seja o amor do Pai. Ou seja, o meu coraçãozinho não é desse tamanho. Mas o que ele está querendo dizer assim, se o meu coraçãozinho não é desse tamanho, a ponto de ser o invólucro do amor de Deus, significa que ele vai mudar de coração. Ele vai me dar um coração que seja, que tenha uma bitola que suporte tanta transmissão. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, eu não vou conseguir amar. Eu não vou conseguir ser o que ele me chamou para ser. O que eu vou conseguir é me render para que ele faça isso no meu lugar. Ele vai fazer isso no meu lugar. Então, mais do que Deus completar o incompleto, ele age em mim. Por mais que a gente fale, por mais que a gente pense em novos métodos, novas formas, uma coisa é real. Eu preciso morrer para mim mesmo. É o primeiro passo. E para morrer para mim mesmo, eu não posso continuar apaixonado por mim. Porque por mais apaixonado, e quanto mais apaixonado eu estiver por mim mesmo, mais resistente eu vou ser para a proposta de Deus de que eu serei. Eu não vou deixar me ser uma nova pessoa enquanto essa ainda é muito desejada. Então eu tenho que desejar o que Cristo quer fazer em mim. Eu não sou e não devo procurar uma melhor versão de mim mesmo. Eu tenho que procurar a versão de Cristo em mim. E isso é real, porque todas as minhas versões são péssimas. Porque eu sou uma versão deteriorada de Jesus. A única forma de eu me tornar uma versão melhor é ser Ele. Não tem outro jeito. Mas ele disse assim, deixa comigo que eu faço isso. Assim eu posso amar a Cristo com o amor do Pai. Eu posso amar minha esposa com o amor do Pai. Eu posso amar meus filhos com o amor do Pai. E o amor do Pai é infalível. É infalível. Há uma rendição que deve ser feita. Todos nós, todos nós. Tudo começa, e você quer quer uma sugestão de oração para hoje, chega para Cristo e fala, Cristo, eu sou um babaca. Eu estrago tudo. E se deixar na minha mão, a minha capacidade de estragar os processos é inacreditável. E nem eu sei a capacidade que eu tenho de arrebentar com as coisas e deixar tudo muito pior. Então eu vou ficar no cantinho. Que as minhas mãos sejam suas, que os meus pés sejam teus, que meus ouvidos sejam teus, que os meus olhos sejam teus e que minha boca só saia o que é teu. Então eu vou ficar quieto até o Senhor começar a falar, eu não vou fazer nada até o Senhor começar a agir. E esse coração aqui que sempre foi teu pode assumir. Assume. E quando eu amanhã falar alguma coisa diferente do que eu estou falando hoje,
acredita no que eu estou falando hoje, então toma o meu coração, porque eu não sou capaz de dar. Isso. E assim as coisas começam. Admitindo diante de Cristo nossas fraquezas, nossas falhas, e não fazendo teatro com Ele. Então, entregar o coração e não a máscara. Isso é o real. É isso que a gente precisa fazer. Amém, amém. Entregar o coração e não a máscara. Porque ele sabe, não é? Ele sabe o que está no coração, não é, pastor? Ele sabe. Por mais que a sociedade, não é, tente mascarar, não é, todo esse universo, não é, que o homem também tenta se mascarar, porque foi construído isso nele, mas diante do Senhor é o coração, não é, que nós devemos entregar. Exatamente. Pastor, muito obrigada. Sem palavras, sem palavras. Gente, eu quero pedir desculpa para quem está aqui fazendo os comentários. O meu comentário travou aqui, travou, eu não consegui ver o de vocês, tá bom? Olha, voltou agora, então várias perguntas, vai ficar gravado, tá bom? Tô vendo aqui uma perguntinha, vai ficar gravado no nosso canal aqui, e também aqui no meu IGTV, e também no nosso canal do Fingerprint. E todo domingo, então quem está aqui com a gente, todo domingo, nós temos essas lives, Queremos Ser Fantásticos. Próxima live, o título vai ser mesada para criança. Então, assim, como é que funciona a mesada dentro de casa? Pastor, suas meninas têm mesada? Tem mesada. Ok. Então, ó, semana que vem a gente vai falar de mesada, não sei como é que é na nossa casa, hein, pastor? Mas a gente vai falar de mesada empreendedora, tá? E uma mãe que participou já do programa vai contar a história dela, né? A história dela dentro desse programa e também sobre mesada empreendedora. Enfim, todo mundo está convidado para todos os domingos nós estarmos aqui juntos às 20 horas, Queremos Ser Fantásticos. E hoje tivemos aí a presença do pastor Robson Aleixo com a gente. E online, ele já aceitou nosso terceiro encontro. Pastor, muito obrigada. Queria pedir para você fazer uma oração para a gente encerrar essa live. Pode ser? Sim, faço com prazer. E agradeço. Tem muitas mensagens aqui de oração, pedindo para que Deus abençoe minha vida, a vida da minha família, e minha gratidão a vocês. Gratidão, Valéria, por essa oportunidade de falar desse assunto tão importante. Continuemos nessa luta. E eu mando um abraço para todos aqui que participaram. É muito legal fazer uma live e a gente estava aqui com 70, 72, 75 pessoas. Isso é um culto fantástico. Obrigado você que ficou aí, isso nos dá incentivo a fazer mais coisas. Eu vou orar por você. Pai querido, aqui estamos, Senhor, falando de um desafio gigantesco, muito maior do que nós. Mas o Senhor é maior do que nós e maior do que os nossos desafios. Então é na Tua direção que a gente segue. Transforma-nos, usa-nos, conecta-nos, Senhor, no Teu sentido, para que a gente tenha satisfação de fazer as coisas certas, na hora certa, no lugar certo, mas acima de tudo, servindo a pessoa certa, que és Tu, sobretudo. Que tudo seja para a Tua glória. Abençoe as famílias aqui que nos acompanham, nas muitas dificuldades que temos. Que elas sintam a Tua presença hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, participando, e também as pessoas que vão participar mais para frente, que vão nos ouvir. Porque a sua primeira live, olha, foram muitos views depois. E muitas pessoas que são abençoadas, muitas famílias. Então, muito obrigada, pastor. Quem estiver interessado em saber sobre o programa Reforma em Família, saber o que é essa tal de metodologia 321, fica com a gente, tá bom? Vai lá no link da minha bio para você ter mais informações. E, pastor, a gente vai se falando, então, na próxima live. Combinado, a gente vai. Um abraço, gente. Boa noite. Deus abençoe Vocês tenham uma semana abençoada e empoderada. Tchau, tchau.